aleluia, 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 aleluia. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e penais a carregar pesado fardo, e descanso eu vos darei, diz o Senhor. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus às multidões: todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não os afastarei, pois eu desci do céu para fazer a minha vontade, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa deve ver, que vê o Filho e nele crer, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Prezados irmãos e irmãs, celebramos os fiéis defuntos, aqueles que foram antes de nós somar com os escolhidos de Deus no céu. Ontem celebrávamos a solenidade de Todos os Santos e hoje lembramos daqueles que ainda estão no caminho, passaram pela morte e caminham ao encontro do Senhor. Para nós, a liturgia de hoje se resume em uma palavra: esperança. Todos nós esperamos encontrar com o Senhor. A morte para o cristão não deve ser encarada como o fim de tudo. Para nós cristãos, a morte é apenas uma etapa da nossa peregrinação. É apenas uma passagem para um outro estágio de vida. Morremos para que, continuando a estrada, possamos encontrar com o Senhor. A morte não deve ser encarada por nós como o fim. Por isso, muitos pensam que, provocando a morte, vão terminar a carreira ou vão findar as dificuldades, os problemas. Pelo contrário, podemos aumentá-los. Terminar a vida
terminar esse tempo de existência é natural para todos nós. Todos nós não podemos esquecer, iremos passar pela morte. Mas como será depois da morte, vai depender de como nós vivemos neste mundo, os mandamentos, a lei de Deus e o nosso modo de viver com o irmão. A igreja nos ensina que neste mundo tudo é passageiro, tudo tem fim, tudo tem prazo de validade. A vida eterna nos espera. Jesus vai dizer que há uma garantia àqueles que creem que um lugar nos espera na eternidade. O Senhor prometeu estar nos aguardando, mas nós precisamos, mesmo sabendo disso, fazer o nosso trabalho de conversão diariamente. Quando você recebe um convite para uma grande viagem, você, logo que recebe o convite, já começa a preparar-se para essa viagem. Primeiro, conseguindo o dinheiro para pagar a passagem, depois preparando a bagagem, a roupa que você vai usar naquele passeio. E no dia do passeio, você precisa ter a esperteza de levantar-se, de sair do seu lugar, tomar a condução e fazer o seu esforço pessoal para chegar no destino. O convite já nos foi feito. A única coisa que nós ainda não temos é a data da partida. Pelo menos nós ainda não sabemos. Mas a passagem já está comprada. O traje que nós precisamos vestir no dia da partida também já está decidido. Nós já sabemos, se é que nós prestamos atenção na doutrina de Jesus, no Santo Evangelho, prestamos atenção nas pregações que a igreja nos dirige, nós já sabemos qual será a vestimenta aceita lá na festa, no banquete do céu. A única coisa que ainda não sabemos é a data. Dizem que está na sola do pé. Como é difícil olhar na sola do pé, nós não sabemos a data que vamos partir. Mas a viagem já está certa. Ninguém vai ficar aqui. Mais cedo ou mais tarde, a nossa condução vai partir. Se estivermos preparados, prontos, quando o nosso voo sair, nós iremos atravessar a morte e continuar essa caminhada até contemplar o trono de Deus, como nós escutávamos ontem na liturgia. Estaremos prontos diante do trono do Altíssimo. Mas se nós ficarmos neste mundo, passando ano a ano e não nos convertendo, fazendo de conta que estamos tudo tranquilo com o Senhor, mas não amamos o próximo, não perdoamos ninguém, não fazemos o bem, o dia da partida é certa. Mas tem um perigo. Se nós não aprendemos aqui a caminhar nos caminhos de Jesus, se aqui não aprendemos a ter esperança na vida eterna, se aqui não fizermos o ensaio que é preciso, corremos o risco depois da morte não saber o caminho. Deste lado que ainda estamos, nós enxergamos o caminho.
temos a opção de escolha. Nós podemos escolher ir por um caminho ou por outro. Mas quando passamos do lado de lá, é a penumbra, você não enxerga mais nada. O caminho, nós começamos a caminhar aqui. Se aqui fizermos boas escolhas, ela vai valer para o outro lado da vida. Vamos continuar a caminhada pisando nas nuvens, na penumbra, não vamos enxergar mais. Mas não terá perigo de cair fora da estrada, porque a linha é reta. As escolhas, a conversão é para nós seres humanos. Se nós nos convertemos e trilhamos o caminho de Deus, fazemos aquilo que o Senhor nos pediu, é claro que nós estaremos em direção ao céu. Mas não é ainda a certeza. Depois que passamos a ponte, depois que passamos do outro lado, ainda tem uma caminhada. Mas depois que passamos para lá, o que vale é a oração nossa aqui, para aqueles que foram. Por isso a igreja nos convida a rezar pelos defuntos hoje. Porque muitos dos nossos entes queridos que foram, estão ainda caminhando. Só que enquanto estavam aqui, eles podiam rezar por si mesmos. Podiam se converter, podiam mudar de direção. Mas depois que passamos do outro lado, não tem mais escolha. Não existe mais conversão. A escolha é feita aqui. Se porventura escolhemos o caminho certo, mas antes de escolher, estávamos impuros no pecado, a igreja nos ensina que vamos passar por um outro lugar, que é o purgatório. E dali só saímos quando alguém que ficou do lado de cá for capaz de rezar por nós. Se nós que estamos aqui neste mundo não rezarmos pelos nossos entes queridos, eles vão ficar lá, aguardando a nossa oração. Para entendermos um exemplo mais claro, quando os nossos filhos atingem a idade adulta e vão fazer faculdade fora, mas ainda não têm um emprego, só estudam. Se o pai e a mãe que está aqui não trabalhar, não mandar o dinheiro no final do mês para ele, ele não vai conseguir pagar a faculdade, não vai conseguir sobreviver. Muitos voltam para casa porque o pai e a mãe teve um problema, não conseguiu dinheiro e eles têm que voltar. Não é assim que acontece? Só que quem morreu não volta mais, ele permanece lá. E cada vez que nós aqui rezamos por eles, nós estamos mandando a eles força para que eles possam se purificar no purgatório e continuar a caminhada até a visão beatífica do Senhor. A igreja nos ensina que se neste mundo formos capazes de rezar pelos fiéis que foram, se nós aqui fizermos orações, penitência, sacrifícios, podemos ganhar indulgências, ou seja, uma alma que está lá no purgatório pode sair e ir para o céu através da nossa oração. Por isso a igreja nos convida, neste dia de finados, a ir ao cemitério. Mas não é só ir ao cemitério como estamos indo a um shopping. É ir ao cemitério, rezar, estar em estado de graça. Nós lucramos
uma indulgência a alguém que não é da nossa escolha, alguém que está lá no purgatório. Cada um de nós aqui, rezando, vivendo a nossa fé, estando bem com Deus, ganhamos a indulgência para aqueles que foram. Por isso que é importante para nós católicos rezarmos pelos fiéis defuntos. Hoje é um dia de esperança. Tem muitos dos nossos que estão esperando a nossa oração. Tem muitos dos nossos que foram há muito tempo e que estão lá aguardando a nossa oração. Às vezes porque nós não lembramos deles, porque nós não estamos vivendo a fé, porque não estamos dando testemunho de fé, eles aguardam. Dia de finados é dia de lembrar daqueles que nos ensinaram. É dia de lembrar com saudade, sim, mas com uma responsabilidade muito grande, rezar por eles para que eles continuem a caminhada. E quando nós também formos, alguém vai ficar aqui para rezar. Por isso é importante ensinar as crianças das nossas famílias a ter esse respeito para com os falecidos. Porque se nós não ensinarmos as crianças que hoje estão nascendo a rezar pelos falecidos, podemos correr o perigo de ficar eternamente no purgatório, porque ninguém vai rezar por nós. Precisamos catequizar os nossos filhos, ensinando-os como se comportar. Por isso, meu irmão, minha irmã, hoje celebrando a liturgia dedicada aos fiéis defuntos, peçamos ao Senhor que nos dê a graça de merecer também que alguém um dia reze por nós. Hoje não é dia de rezar por nós mesmos, é dia de rezar por aqueles que foram. Que Maria, a medianeira de todas as graças, interceda por cada um de nós, para que neste caminho de conversão que nós estamos, possamos nos preparar para a vida que segue depois que os nossos olhos se fecharem. A morte não é o fim, é apenas mais uma etapa da nossa vida. Nós temos a primeira idade, desde quando somos concebidos até a adolescência, a segunda idade, a juventude, a terceira idade, aqueles que estão aqui ainda no caminho, e a quarta idade, que é depois que passamos para a eternidade. Nós gostamos da primeira idade, fazemos festa quando uma criança nasce, gostamos da segunda idade, que é a juventude, até gostamos hoje da terceira idade, porque podemos nos divertir, agora não, mas fora da pandemia, podemos sair, encontrar com os amigos, viver a graça do convívio fraterno, mas nós não queremos pensar na quarta. A quarta idade seria a maturidade, estamos maduros, prontos para a partida. Nós não queremos pensar nisso. Mas nós estamos aqui justamente para passar para outra. Aqui é passagem, aqui somos hóspedes. A idade mais importante é a quarta. Durante todas as etapas da nossa vida é apenas um aprendizado. Um profissional só vai exercer a profissão depois que terminar a faculdade, receber o diploma, e algumas profissões ainda precisam fazer um concurso maior, um concurso mais apertado, para depois exercer a profissão. Quem é advogado sabe, você pode terminar a faculdade, mas se você não fizer um outro curso, você não pode exercer a profissão. Os médicos também. Nós não é muito diferente. Passamos a vida inteira aqui na escola, aprendemos,
No final nos formamos para depois continuar a caminhada ao encontro do Senhor. E lá, quando estivermos já fazendo companhia com Santa Teresinha e os demais santos, nós podemos interceder, contemplar face a face com o Senhor. É esse o nosso desejo, é esse o nosso projeto. Todos aqui gostariam de ser santos, pelo menos eu gostaria de ser. Se é assim, então vamos celebrar a esperança, rezar pelos defuntos. Meu avô dizia: nós precisamos ganhar dia. Eu rezo por aquele que faleceu hoje, para alguém rezar por mim no futuro. É sempre uma caminhada constante. Feche os seus olhos e pense como você está agindo. Você tem rezado, você tem respeitado os falecidos? Não podemos ter medo dos que foram. Quem tem medo dos falecidos, quem tem medo daqueles que morreram, é porque não está tão bem com Deus assim. Então vamos pedir a graça de ter esta coragem de rezar pelos que foram, para que eles, através da nossa oração, possa contemplar tão logo a face do Senhor. Em pé, apresentemos a Deus as nossas preces.